Meu amigo, minha amiga, que a paz de Deus esteja contigo, que a paz do Cristo esteja contigo. Neste vídeo, vou falar apenas sobre o título do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho segundo São Marcos, que diz assim: Início do Evangelho de Jesus, Messias, Filho de Deus. Início do Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Veja, é uma frase lapidar, não tem verbo, nem verbo tem essa frase. Tem todo um sabor de título, mas aqui já se diz muita coisa, muita coisa. De fato, em poucas palavras, é anunciado aquilo que será acentuado, será o conteúdo de toda a narrativa do Evangelho de Marcos. Progressivamente vai se revelando que Jesus é o Messias, o Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica, que significa o enviado, o ungido de Deus. Que Jesus é o Messias e que Jesus é Filho de Deus. A identidade de Jesus, que para nós leitores do Evangelho já é revelada desde o início. Nós vamos lendo e vamos vendo como que o evangelista vai mostrando ao povo, aqueles que estão envolvidos na narrativa, à multidão, aos discípulos, quem é Jesus. Então, ao longo da narrativa vai sendo revelado o conteúdo da identidade de Jesus. Para nós leitores, desde o início já nos é informado que Jesus é o Cristo, que Jesus é o enviado de Deus e que Jesus é Filho de Deus. Marcos nos contará os eventos sobre Jesus que, em relação ao povo, em relação às pessoas, é o Cristo. E em relação a Deus, Jesus é Filho, Jesus é o Filho de Deus. Notemos bem então que tudo isso, já disse, para nós é revelado desde o início. Desde o início. Jesus, início do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas para as personagens do Evangelho, a quem está no mundo do Evangelho, na trama do Evangelho, para estes é uma descoberta progressiva. Nós deveríamos chegar à metade do Evangelho para que Pedro, naquela famosa confissão em Cesareia de Filipe, diga, confesse que tu és o Cristo, tu és o Messias. E só no final do Evangelho, quando Jesus estiver pendido na cruz, o centurião romano, um pagão, dirá, verdadeiramente este homem é Filho de Deus. Este homem era o Filho de Deus. Veja a identidade de Jesus. No meio do Evangelho, Pedro confessou, tu és o Cristo. Somente lá no final do Evangelho, e por um pagão, porque Marcos também escrevia não só para judeus, mas para pagãos, possivelmente Marcos escreveu em Roma, para gentios, para não judeus. Então era importante ressaltar a figura de pessoas não judaicas na comunidade, que Jesus veio para esses também, e estes confessam, junto com Pedro, que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. Assim, progressivamente vai sendo revelada a identidade de Jesus. No início, Jesus é reconhecido apenas como um santo de Deus. Como a gente vê no capítulo 1, nos versículos 24 e 25, quando Jesus expulsa um espírito impuro de um homem, aquele espírito diz para Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha, a declaração de um espírito imundo. Tu és o Santo de Deus. Mas apenas isso. No meio do Evangelho, Pedro declara: tu és o Cristo. E no final do Evangelho é revelado por completo a identidade de Jesus. Filho de Deus.
um espírito impuro, um santo de Deus. Um discípulo, e um discípulo de origem judaica, tu és o Cristo, tu és o Messias. Um pagão, no final do Evangelho, tu és verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Então, olha a identidade de Jesus, que Marcos já anunciou lá no título para nós leitores, ser o início do Evangelho, da boa notícia de Jesus, Messias, Jesus, Filho de Deus. E ao longo, falando mais uma vez, ao longo da narrativa, vai sendo demonstrada para as personagens que Jesus, de fato, é o Messias, o Filho de Deus. O Evangelho, segundo Marcos, portanto, é um itinerário de descoberta, um itinerário de revelação. E isso não só para as personagens, que progressivamente compreendem quem é Jesus, mas também para nós, leitores, que apesar de já saber desde o início que já é dito para nós que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, nós vamos descobrindo que tipo de Messias e que Jesus é ao longo do Evangelho, que Jesus é o Messias, servo de Deus. Sabemos que Jesus é o Messias, mas qual Messias? Naqueles tempos existiam expectativas muito diversas a respeito do Messias. Se esperava, ora, um Messias, um libertador político, ora, um reformador do culto, um Messias sacerdote e várias outras formas ou expectativas messiânicas. E ainda, o que significa ser filho de Deus? Poderia ser simplesmente um título de honra, né? Com o qual o rei também era chamado no dia da sua coroação, sabia? O rei, e o rei de Roma, né, o imperador, quando era coroado, recebia o título de filho de Deus. Mas será que Jesus é igual ao imperador romano? Que tipo de filho de Deus? Que filho de Deus é Jesus? Poderia abrir um vislumbre sobre aquilo que a teologia chamará a natureza divina de Jesus. Começa daí então, né, com Marcos, depois a igreja vai reafirmar e vai confessar que Jesus é Deus, Filho de Deus no sentido que Jesus é Deus, Deus de Deus, Deus junto com o Pai, Deus junto com o Espírito Santo, Deus tanto quanto o Pai é Deus, Deus tanto quanto o Espírito Santo é Deus. Jesus, Filho de Deus, Jesus é Deus. Então, Marcos é um convite à descoberta, é um itinerário para aqueles que encontram Jesus, que se encontram com Jesus ao longo da narrativa, e para nós que nos encontramos com Jesus no Evangelho e nos encontramos com Jesus sempre na nossa vida. E para nós que lemos a narrativa também é um encontro com Jesus, Jesus que para nós vai sendo mostrado que tipo de Messias que Jesus é e que Jesus de fato é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, como nós confessamos. Nós encerramos mais esse vídeo, espero que tenham gostado. Mais uma vez peço que visitem aqueles aí da comissão, que estão inscritos no canal da Comissão Bíblica Catequética, que visitem o meu canal, João Batista Gomes, né? O link vai aparecer aí na descrição e nos comentários. Se gostar, pode se inscrever para ver outros vídeos também. E fica aqui a promessa da gente voltar mostrando, falando de outros temas do Evangelho de Marcos e conversando sobre as partes do Evangelho de Marcos, como nós demonstramos naquele vídeo anterior, não é? Naquele primeiro vídeo nós mostramos as partes do Evangelho. Aqui nós falamos apenas do primeiro versículo e depois nós vamos para as outras partes e também conversar um pouquinho sobre a teologia, sobre a cristologia do Evangelho de Marcos. Fique atento, se inscreva tanto nesse canal da Comissão Bíblica Catequética da nossa Diocese, quanto no meu também, por favor. E divulgue, compartilhe com os seus amigos. E nós também vamos, se Deus quiser, falar dos outros evangelhos, dos outros livros bíblicos, se Deus quiser. Mais uma vez, te desejo a paz do Cristo, que o Senhor te abençoe.
Fique em paz, um forte abraço.